Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do Quintal Financeiro. Aqui nós vamos discutir muito além dos números. Eu sou o César Ricardo e a gente vai começar numa jornada para transformar sua relação com o seu dinheiro. Afinal, a nossa vida é complexa. Então, por que a nossa vida financeira é tão amarrada, tão engessada com aquela velha planilha de que você tem que ganhar mais do que você gasta? A nossa vida é muito mais complexa que isso. E a gente vai abordar muito mais a parte comportamental, entrando em neurociência e em finanças comportamentais de fato. É sobre comportamento, emoção e tomada de decisão. Afinal, toda decisão que a gente toma tem um reflexo na nossa vida financeira. Pensa comigo, aquela decisão de comprar um carro novo ou trocar o carro que você já tem. Essa decisão, se ela for mal tomada, ela vai impactar sua vida nos próximos 5, 10 anos. Imagina a decisão de comprar uma casa, um apartamento. Essa decisão pode impactar sua vida em 20, em 30 anos. Não é uma decisão fácil. Mas essas decisões grandes e pontuais, elas são simples de você conseguir ver. Afinal, você toma essa decisão uma vez, duas, três vezes. É muito mais simples de você parar, analisar e fazê-la. Mas e as decisões do dia a dia? Parei para tomar um café. Quero comer um doce. Ah, vou ali no supermercado, vou passear, vou no shopping passear e acabo gastando alguma coisa. Jogando ali as dívidas no cartão de crédito e rolando ela sempre para o mês seguinte. Então, o comportamento, ele dita como a sua vida financeira, a saúde da sua vida financeira vai estar. Não só agora, mas nos próximos meses, nos próximos anos. Eu quero trazer aqui, a partir desse piloto do podcast, trazer que o que nunca, talvez, você tenha aprendido, ou que alguém te ensinou, que é uma forma de você lidar com o seu dinheiro. Não só do ponto de vista matemático, de saber que você tem que ganhar mais do que você gasta, mas do ponto de vista comportamental. Entendendo o seu perfil, entendendo o seu comportamento e a partir disso alinhando o seu comportamento para aquilo que você quer, para a vida que você deseja ter, traçadas com seus objetivos. Essa vai ser uma trajetória que a gente vai percorrer aqui com vários e vários encontros. Antes de tudo começar, permita-me apresentar de forma diligente para vocês. Eu sou César Ricardo, sou educador financeiro, tenho uma vasta experiência em projetos, em grandes empresas. Atualmente eu estou numa multinacional atuando com projetos tributários, mas já tive a oportunidade de atender várias pessoas e vários projetos. E cada ponto, cada pessoa, cada projeto é único. E cada pessoa é única nas suas tomadas de decisão. Não só sozinha, mas em família. Afinal, quando a gente decide casar, decide juntar a escova de dente, a gente compartilha não só a nossa vida emocional, mas também a nossa vida financeira. Vamos seguir nessa trajetória juntos e eu quero ir direto para onde importa. Por que é tão difícil fazer o óbvio? Fala a verdade, gente. Se você parar para pensar, a gente sabe que comer uma maçã é melhor que comer um pastel. A gente sabe porque a gente tem uma vida melhor, a gente precisa se exercitar. A gente sabe que a gente precisa gastar menos do que a gente ganha. Não parece óbvio? Se a gente sabe o que fazer, por que não faz? O que é que está impedindo a gente mudar o comportamento para fazer aquilo que a gente sabe que é bom? A gente sabe que não precisa parcelar tudo para ter alguma coisa, mas a gente vai lá e parcela. A gente evita, por muitas vezes, olhar nossa conta bancária ou nosso cartão de crédito. Ou só toma aquele susto lá no final do mês quando vem um cartão de crédito cheio de coisa. E esses pontos são comportamentais. Você não vai conseguir capturar tudo isso numa planilha ou num aplicativo ou num um caderno, um saco de pão, enfim. Você não vai conseguir capturar isso olhando só um número. Exige o comportamento. E isso não é burrice. Não é falta de disciplina ou falta de força de vontade. Porque decidir é difícil. Mas uma vez que você decide, você precisa trilhar aquele caminho. Ou você vai acabar caindo
naquela velha máxima de final de ano. Defina a meta e essa meta nunca sai do papel. É só naquela virada de ano. Tem um nome bonito para isso agora, que é resoluções de final de ano. Não é nem minhas metas, o pessoal bota um nome bonito. Mas a gente acaba não tirando do papel. E é por isso que quando estamos cansados, estressados ou está no automático, normalmente é um gatilho que faz a gente usar e abusar da nossa vida financeira. Quem nunca? Precisando comer um doce. Tô estressado, quero comer um doce, vai lá e compra algum doce e come. Não que isso seja ruim. O problema é quando isso vira um hábito. A compra do doce virou um comportamento para que você controle uma disfunção, talvez comportamental. Você estressa no trabalho, você vai lá e come um doce. E quando você se estressa todo dia, você vai comer doce todo dia? Para onde é que sua diabetes vai parar, que estranho? Como é que vai ficar a sua saúde? Então, identificar o gatilho faz com que você tenha ciência que ele existe e possa moldar o seu comportamento. Dinheiro não é 100% lógica. A lógica é importante? Com toda certeza. Você entender a parte técnica, o que a gente chama de finança tradicional, é importante pra caramba. Você entender o que é uma conta bancária, o que é um CDI, um CDA, um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, entender o que é uma taxa Selic, o que é um CDB, essa sopa de letrinhas é importante? Com toda certeza. Porque isso é o primeiro passo para que você entenda os produtos financeiros que você pode acessar. Mas nem de longe isso resolve. Eu já tive a oportunidade de atender algumas pessoas, muitas pessoas. E é curioso você ver pessoas inteligentíssimas nas suas áreas de atuação, mas com comportamentos financeiros que estavam distanciando cada uma delas para aquela vida que elas realmente queriam. É uma pessoa ou uma família, por exemplo, que está traçado um plano de ter uma casa nova, mas todo final de semana acabam saindo, estourando o orçamento em comida, ou na praia, ou em alguma viagem pontual que não estava planejada. É a pessoa que põe o filho na melhor escola, prezando pela educação, e quando você vai ver, o plano não saiu tão bem, porque ela acaba distanciando do que ela realmente quer, que é talvez uma vida mais minimalista, uma vida mais tranquila. E você acaba criando amarras para sua própria vida. Quem nunca fez aquela compra, parcelou para 10 vezes, quando chegou lá na quinta parcela, caramba, por que eu comprei isso? Nem estou usando mais esse negócio. Uma decisão que acaba arrastando com você meses a fio. Porque a vida real não é uma planilha. Uma planilha, um PowerPoint, um caderno, aceita tudo. Você pode colocar qualquer coisa lá que ele vai aceitar, vai ficar bonito, uma projeção, um gráfico, vai ficar lindo. Mas a vida real é bem diferente disso. Na vida real, a gente é bombardeado com um monte de coisa a todo momento. Seja na rede social, com um bocado de coisa acontecendo, um bocado de oferta, um bocado de propaganda, ou seja, você acaba sendo induzido muitas vezes a comprar muita coisa. E tudo bem, não estou dizendo que isso é ruim. O ponto é, aquela compra, ela é importante para a vida que você quer viver? Eu adoraria ter um iate. De verdade, eu nem sei nadar direito, mas adoraria ter um iate. Mas tu acha que eu vou comprar um iate? Não faz sentido nenhum. Porque não está alinhado, primeiro, aos meus valores. E segundo, a vida que eu quero ter. Tudo isso, pressa, medo, frustração, ter dias bons, ter dias ruins, crenças, impulsos, perfil, tudo isso impacta na sua vida financeira. Impacta de formas que talvez você nem tenha percebido ainda. E é por isso que a gente começa a explorar muita coisa a partir de hoje, com vários e vários episódios aqui do Quintal Financeiro. Eu quero trazer dois exemplos simples para você. Eu já atendi pessoas que ganhavam 10, 12, 15 mil reais e gastavam quase 30. Por que gastavam quase 30, César? Isso é muito dinheiro. É verdade. Mas por perfil daquela pessoa, ela tomou tantas decisões financeiras num curto espaço de tempo que comprometeu a saúde financeira. São decisões, por exemplo, vou trocar o carro.
vou comprar um carro. O exemplo de comprar um carro é ótimo para isso. Vou comprar um carro. O carro custa R$ 50.000. Olha que eu estou botando um carro lá para baixo. R$ 50.000. Mas e todos os gastos fixos que vão estar embutidos naquela compra? Parou para pensar que você tem que pagar seguro, IPVA, combustível, manutenção e várias outras coisas agregadas ao carro. E isso acaba comprometendo seu orçamento de forma fixa. Vamos tomar outro exemplo? Imagina que eu comprei o carro e cabia no meu orçamento, tudo bem. E surgiu uma oportunidade ótima de eu comprar um, sei lá, um lote em algum condomínio desse novo que está lançando. Eu vou lá e compro o lote. Ah, mas tem aquela viagem que eu prometi fazer com a esposa. Vou lá e faço a viagem. Você percebe que cada decisão dessa, ela pontualmente talvez caberia dentro do seu orçamento e não teria um grande impacto. Mas se você faz várias decisões como essa num curto espaço de tempo, compromete a sua saúde financeira. E aí você começa a ter um salário de R$ 15.000, entrada de dinheiro de R$ 15.000 e está gastando 20, 30. A conta não vai fechar. E quando a conta não fecha, é aí que aparecem muitas instituições financeiras dando a solução mágica. Olha, pega um empréstimo comigo. Você vem aqui e resolve sua vida. Não, ó, você pode pegar o cheque especial, já está lá na tua conta. Você nem precisa falar aqui com ninguém do banco. Você vai lá e pega e utiliza para cobrir as contas do mês. Qual que é o problema disso? Você até pode cobrir naquele mês, mas você não mudou seu comportamento. No mês seguinte, é capaz de você tomar outras decisões que agora você tem todas as despesas que você já tinha, mais as novas e mais o empréstimo. E mais o cheque especial que você tem que pagar. Quando você vai ver, entrou numa bola de neve que você não consegue sair com tanta facilidade. Você acaba passando anos para conseguir equilibrar sua vida financeira novamente, por conta de 6 meses de decisões financeiras que desvirtuaram completamente a sua vida. Esse é o ponto que a gente começa a entender que comportamento impacta diretamente a sua vida financeira. E quando eu digo comportamento, eu não quero dizer, eu vou pegar aqui um teste aleatório de perfil para entender meu comportamento. Eu vou pegar um teste aleatório para entender quais são os meus valores. Não. Eu vou a fundo. Eu vou entender o que a ciência aprovou, validou, para que a gente aplique isso e consiga entender de fato qual é o seu perfil. Por exemplo, Big Five é um instrumento incrível para avaliação de perfil e extremamente validada cientificamente por anos a fio. Essa é uma ferramenta que a gente utiliza para entender o perfil comportamental daquela pessoa. Pode ser que uma pessoa seja mais conscienciosa. O que é isso? Uma pessoa mais organizada, que ela é um pouco mais avessa ao risco. Esse tipo de pessoa, com esse perfil, se você der uma planilha para ela e disser, olha, você vai começar a controlar seus gastos aqui na vírgula de cada centavo, ela vai controlar. Ela vai olhar para aquilo e vai entender valor. Se você pega uma pessoa mais extrovertida, ela vai olhar para aquele trem e vai dizer, já acha isso, não entrega valor nenhum, não consegue nem passar do primeiro mês fazendo a atividade para ganhar uma rotina e uma consistência. Entender o seu perfil é a base para que você consiga entender o seu comportamento. Entender o comportamento, você faz mudanças no seu comportamento para que te levem para onde você quer ir. Esse ponto, normalmente, as finanças tradicionais não costumam atuar. E é aqui que entender comportamento muda o jogo. Minha virada de chave para esse ponto, e olha que eu atuo no financeiro, sei lá, há quase 5 anos. E sempre controlei minha vida financeira relativamente bem. Até que chegou no momento que eu parei, caramba, tenho colegas de trabalho que ganham a mesma coisa que eu e estão vivendo uma vida que está diferente da minha. O que é que eu estou fazendo de errado? Então naquele momento eu parei, não, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. E eu comecei a olhar para as finanças com outro olhar. Então pode ser aqui o ponto que eu preciso olhar para conseguir mudar alguma coisa. E como todo mundo, eu comecei a pesquisar e devorar todo o conteúdo de finanças que eu podia. Vídeo no YouTube, livro, podcast, o que você pensar, eu fui lá tentar estudar para entender como que eu podia melhorar a minha vida financeira.
E chegou num ponto que eu estava tão bom nisso que alguns colegas começaram a me pedir ajuda. E foi aí que eu comecei a atender algumas pessoas bem pontualmente, ali no primeiro ano, 6 meses que eu estava estudando esse trem. E foi curioso, porque até aquele momento, na minha cabeça, e na cabeça de muita gente, eu acredito, finanças tradicionais resolveriam a vida. Tenho que anotar tudo que eu gasto. Depois que eu anotei, eu tenho que ver quanto que eu estou ganhando e ver se fica positivo. Ficou positivo, eu começo a investir. Ah, começa a investir aonde? Vou lá no Tesouro, que é o primeiro que a gente começa a investir lá, super seguro, com risco free, enfim. E comecei a investir. Comecei a entender os produtos financeiros. O que é um consórcio? O que é um financiamento? O que é uma alienação? Eu comecei a entender a parte técnica. Mas chegou num ponto em que isso me bloqueou. Era só o primeiro degrau. Eu não conseguia ir mais à frente. Pensa comigo. A sua conta bancária hoje, o seu extrato da sua conta bancária diz as decisões que você tomou. Então, é uma foto do que já aconteceu na sua vida financeira. Ela não diz muito sobre o que vai acontecer. Você até pode montar projeções? Pode. Você pega a realidade de hoje e monta a projeção. E perfeito. Mas, e o comportamento por trás da conta bancária? Por que eu estou tomando algumas decisões, às vezes no automático? Quer ver um exemplo? Eu comentei de doce agora há pouco. E eu sou um exemplo disso. Quando eu estou estressado, eu vou lá e como doce. Quando eu comecei a ver no financeiro, na conta bancária, caramba, eu estou gastando R$ 500 de doce todo mês, indo numa cafeteria, comprando chocolate, algo do tipo. Cara, R$ 500 por mês, R$ 500 é um valor considerável. Com um doce. Quando eu passei a olhar para isso, ó, tem coisa diferente aqui. Que tal a gente mudar? Vou colocar uma cesta de fruta na minha cozinha, no meu escritório. Tô estressado? Vou lá, pego uma água, pego uma maçã e saio comendo. Consegui reduzir o doce totalmente? De jeito nenhum, ainda como meus doces, afinal a gente precisa viver um cadinho. Mas consegui mudar o meu comportamento com um nudge, uma mudança ali, um gatilho comportamental que me fez mudar. E isso está atrelado ao que eu quero. Afinal, eu quero ter uma longa vida, longevidade. Comer doce, R$ 500 por mês não ia me levar para um lugar que eu gostaria de ir. Esse é um comportamento que a gente olha lá a conta bancária, a análise e consegue ver. O problema é quando a gente vê, mesmo vendo, a gente não consegue alterar. E é aqui que você tem que atuar para entender como que você muda o seu comportamento. Esse ponto me fez estudar e neste momento eu estou participando de uma formação que ela é incrível, de uma pessoa que eu quero muito conhecê-la lá em Floripa, que é a Jéssica Cântara. Ela é doutora em finanças comportamentais. Então venho consumindo um conteúdo dela incrível e alterando muita coisa e ressignificando muita coisa para mim. Eu já tinha uma bagagem de finança comportamental, mas estou bebendo de um conteúdo agora incrível. E é curioso que toda vez que a gente vai lá, encontra alguém ou encontra um conteúdo novo, parece que muda a cabeça da gente. Muda tudo que a gente estava pensando e pode agregar ainda mais. E o conteúdo da Jéssica, ele é, de fato, sensacional. Personalidades, crenças, gatilhos, impulsividade, higiene da decisão, tudo isso é baseado em evidência científica. Você já deve ter encontrado aí na internet um monte de gente vendendo um bocado de coisa que vai mudar a sua vida financeira. Eu encontro, imagino que você consiga encontrar também. Aparece para você lá planilha que vai resolver sua vida financeira por R$ 99. Aplicativo que faz isso, aquilo, aquele outro, ligado na IA que vai resolver a sua vida financeira. É curioso porque todos eles basicamente fazem a mesma coisa, claro, guardadas as proporções, mas nenhum deles fala de comportamento. Sabe por quê? Porque é difícil você mudar, identificar e mudar comportamento. Isso por si só já é um desafio enorme, que as finanças tradicionais deixam um gap para entrar a neurociência e a finança comportamental para ajudar. Eu trago para vocês algumas reflexões de como que a gente lida com o nosso dinheiro, qual a relação com o nosso dinheiro. Segurança, por exemplo. Tem pessoas conscienciosas, pessoas mais organizadas, avessas a risco, que prezam muito pela segurança.
Uma pessoa como essa não vai conseguir, você não vai conseguir convencê-la a investir numa coisa como um Bitcoin, não de forma volumosa. Claro que ela vai guardar as proporções, talvez invista, mas ela é avessa ao risco. Você não vai conseguir convencê-la a fazer esse tipo de coisa. Por outro lado, tem pessoas um pouco mais extrovertidas, pouco mais ligadas à experimentação, tá aberto a novas experiências, que vai entrar de cabeça nesse negócio. E para ela vai ser ótimo, e para outra não vai ser. Uma coisa curiosa, eu sou muito caseiro. E vocês me conhecem, eu gosto do meu quintal. E eu adoro ficar em casa. De verdade, se eu não pudesse sair durante uns 3 dias de casa, eu ficaria em casa. Não tenho problema nenhum em ficar na minha casa. E tem muita gente que eu conhecia no passado que disse, cara, você tem que curtir, sério. Você tem que sair, você tem que beber, você tem que ver não sei quem, tem que ir pra farra. Pra mim não faz sentido. Eu prefiro ficar em casa, ler alguma coisa, assistir um anime, que eu sou desses também, assisto lá meu anime vez ou outra, ficar com um filhote, qualquer coisa. Para mim, pro meu estilo de vida, para minha personalidade, estar em um bar, um boteco ou um restaurante 3, 4, 5 vezes na semana não faz sentido. Mas vai existir a pessoa completamente oposta. Vai dizer para mim, cara, você não tá vivendo, você tem que curtir a vida, você tem que viajar, você tem que fazer aquilo. Isso é um comportamento que está me aproximando da vida que eu quero ter e uma outra pessoa da vida que ela não quer ter. Entender tudo isso faz total diferença. Outro exemplo, status. Gente do céu, que eu já tive de cliente comentando, não, eu preciso ter o celular 20, 50, 30 que acabou de lançar. Tá, mas por que você quer ter? Você quer ter porque o outro tem? Mesma coisa com carro. Carro é o mesmo trem. Carro você vai ver, não, eu preciso trocar todo ano o carro, de 2 em 2 anos o carro, mas tá bom, seu carro tá ruim, você tomou uma decisão de compra ruim no seu carro e por isso você quer trocar? Ou você quer trocar porque tá todo mundo trocando por esse modelo novo que tá lançando? Porque todo ano vai ter carro novo. Todo ano vai lançar um modelo novo, com farol diferente, com LED diferente, com painel diferente. Vai ter. É isso que você quer? Você preza tanto por status assim? Faz sentido para a vida que você quer trilhar? Outras pessoas querem ter mais identidade. Elas querem ficar mais quietinhas na dela, viver uma vida mais minimalista. Minimalista é a palavra certa. Eu tenho pessoas que estão ganhando R$ 5.000 que estão felizes da vida, e tem outros ganhando 50 que estão super endividadas e precisam trabalhar feito louco para sustentar a vida que tem. Aí você vai me dizer que dinheiro é o único ponto que traz felicidade? Não, não é. Dinheiro é importante? Com toda certeza. E se alguém te dizer que dinheiro não é importante, desconfie dessa pessoa, porque talvez ela não esteja vivendo a mesma vida que você, que todos nós. Dinheiro traz liberdade. E quando eu digo liberdade, não é essa liberdade avulsa que normalmente tem por aí, independência financeira que a galera cospe pra gente num bocado de lugar. É a liberdade de você comer melhor, de você ter tempo de se exercitar, tempo de ficar com sua família ou com seus filhos, tempo de você curtir aquela vida que você quer curtir. Quer ver um exemplo? Eu já atendi muitos profissionais da medicina e na área da saúde tem a peculiaridade que o pessoal pode dar vários plantões. Então você dá plantão em um bocado de lugar. E chegou em determinado momento que, atendendo essa pessoa, essa senhora, ela estava trabalhando pra caramba para sustentar uma vida que ela não estava conseguindo mal ver os filhos crescerem. Chegou no momento que eu perguntei para ela: olha, se você trocar seu carro agora, você vai acumular uma dívida. Para você pagar essa dívida, você tem que continuar dando plantão em determinado lugar. O que é que vale mais a pena para você? Ficar com o carro que você tem hoje, já quitado, direitinho, andando para cima e para baixo? Ou você dormir com seu filho, ver seu filho dormir, jantar com seu filho, com sua família à noite? O que é mais valoroso para você? E essa pergunta é uma pergunta que é espinhosa. Falar de dinheiro é espinhoso. Você não vai ver as pessoas por aí falando de dinheiro tão abertamente. Hoje, muito mais, é claro.
popularizou muita coisa, muito influenciador digital, muita gente boa, mas também pessoas não tão boas assim. Mas fazer esse tipo de pergunta faz a diferença. Inquietar ao ponto de perguntar a uma pessoa, e é uma pergunta dura, o que é que vale mais a pena, se ter um carro novo ou você jantar com seu filho, ver seu filho à noite? É uma pergunta dura de ser feita, mas é uma pergunta que faz a pessoa repensar alguns comportamentos. E repensando o comportamento, identificando o comportamento, ela toma uma decisão melhor. Isso é finança comportamental. É o que normalmente a gente não aprende. Alguns gatilhos. Essa parte de gatilho é bem da hora e a gente vai aprofundar no decorrer dos próximos episódios. Ansiedade. Eu falei aqui, meu case próprio, né? Comer doce, quando eu estou estressado, comer doce. Cansado. O cansaço, gente, um ponto que é comprovado com várias pesquisas científicas. Você está cansado, você fica um pouco mais no automático. E suas decisões vão ser muito mais rápidas. Você desliga um pedacinho lá da sua cérebro, e a gente vai comentar sobre isso lá do Kahneman, o sistema 1, sistema 2. A gente acaba ficando mais suscetível a tomar algumas decisões. Se você está cansado, está com fome, evita ir no shopping. Evita tomar alguma decisão financeira nesse momento. Porque se você for no shopping, você está cansado, você vai pagar R$ 30 numa fatia de bolo. Você está cansado, você quer comer, você quer ir para casa, quer descansar. Acontece. O cansaço faz com que a gente tome algumas decisões que talvez não sejam as melhores. Raiva. Raiva também é outro ponto. Tô puto da vida porque aconteceu alguma coisa e às vezes a gente toma algumas decisões por impulso da raiva. Acontece. Você saber identificar quando você está perdendo o seu equilíbrio, ali, fugindo do seu equilíbrio, para tentar voltar para o ponto de equilíbrio ideal. E aí você vai ver um bocado de técnicas para isso. Meditação ajuda. Sabe o que ajuda pra caramba? Atividade física. Sua cabeça tá cheia pra caramba de coisa, pá, trabalho, faculdade, esposa, casa, família, tudo. Vai fazer uma atividade física intensa. Vai correr, vai fazer um judô, qualquer coisa que faça com que você use o corpo ali mesmo em atividade intensa. Isso faz com que você pare e foque naquilo que você está fazendo, desligando um pouco, refreando muita coisa. Tristeza. Gente, tristeza também impacta a sua vida financeira. Em um último grau, talvez numa compra compulsiva. Você entra ali num loop, talvez numa depressão, algo congênero, e você acaba usando a compra como um gatilho de equilíbrio emocional. Eu preciso comprar isso. E hoje em dia, gente, com esse trem aqui, o que vem de cupom, de treco aqui, um bocado de aplicativo de compra, você só vai recebendo isso. Não, preciso comprar isso aqui, preciso comprar aquilo outro. Ah, aquilo ali também é legal. E quando você vai vendo, você enche o seu carrinho, bate na tua porta e 2 em 2 minutos o entrega e sua conta bancária acaba pagando o pato por conta da sua regulação, usando as compras como um gatilho. E qual comportamento te prejudica hoje? Eu deixo essa reflexão para você. Qual comportamento hoje, você parando aqui me ouvindo, que está prejudicando a sua vida financeira? É você gastar demais? É gastar talvez com aquilo que você gasta hoje e amanhã já sente uma culpa por isso? Você, perdão, idealiza demais. Olha, mês que vem eu vou resolver minha vida financeira. Ah, eu vou tomar essa decisão hoje, mas daqui a pouco a vida melhora. Sempre dá certo. As coisas vão dar certo. Ou tem aquelas clássicas, gente, tem uns viés interessantes. Dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro não presta. Você acaba tendo uma aversão ao dinheiro, até falar no dinheiro. Qual comportamento que você consegue, olhando hoje para você, que você mudaria? Não precisa ser todo, só um. Um comportamento. Pensa nesse comportamento e tenta mudar. Só tenta. Depois você me diz se deu certo ou não. Mas tenta mudar. Ou tenta pelo menos refrear um pouquinho. Você não precisa todo dia sair de casa e ficar pensando na sua vida financeira.
Ninguém faz isso. Afinal, a gente tem que viver, tem um monte de coisa para fazer, um monte de obrigação, trem para carregar. Mas vão ter momentos que você vai precisar dar um passo atrás, respirar um pouquinho e dizer: é isso aqui mesmo? Eu quero fazer isso? É isso que vai me aproximar da vida que eu quero viver? E tem algumas técnicas para isso. Uma das técnicas que eu mais gosto, eu apliquei ontem. Ontem eu fui no supermercado com a esposa, a gente foi comer uma tapioca na rua. E fui no supermercado, a gente ficou passeando, passeando. E havia um barbeador lá, um negócio chique, que fazia um bocado de coisas. Cara, o preço até que tá bom. Podia comprar. Aí eu fui lá, tirei uma foto dele. E fiquei rodando o supermercado. Beleza. E depois voltei e fiquei olhando pra ele. Cara, compro, não compro? Faz sentido eu comprar isso agora? E saí do supermercado sem ele. Não comprei. E voltei pra casa, vida viveu, continuou tudo bem, continuou seguindo. Hoje, tem 24 horas isso, tá, gente? Fiz isso ontem. Hoje eu fiquei pegando ali no celular, vendo a foto que eu tirei. Caramba, eu podia ter comprado esse negócio, mas não comprei. Não faz sentido agora. O meu outro barbeador, né? Meu treco lá de fazer barba, tá bom. O negócio tá funcionando. Deixa lá. Não vou comprar agora. E acabei não comprando. Porque isso me distanciou da decisão. Eu não tomei a decisão naquele momento que se foi apresentado para mim. Tem outras técnicas, além dessa do distanciamento temporal, que é quando você para, olha, eu podia comprar isso aqui. Tenho dinheiro para comprar? Tenho. Posso passar no cartão, vai dar tudo certo. Você dá o stop, olha, não vou comprar isso agora. Vou deixar só um tempinho, um dia, 2 dias. Depois eu volto e vejo se aquela decisão de fato é para ser tomada ou não. Outra técnica é você criar atrito na compra. O que é esse criar atrito na compra? E isso está comprovado, tá, gente? Depois eu posso fazer um episódio só para discutir esse ponto. Hoje, você com o celular se aproxima esse treco aqui de qualquer coisa, você compra. Pensa há 20 anos atrás, 10 anos atrás, você precisava puxar um cartão, espetar numa máquina, botar sua senha. Um pouco antes disso, você tinha que pegar o cartão, passar, para quem é mais antigo lembra, passa o cartão e depois assinava. E botava até o RG, o CPF, algo do tipo. Vai voltando um pouquinho. Pensa nos atritos que tinham. Antigamente não tinha cartão de crédito. Beleza, como é que você pagava? No dinheiro. No dinheiro você tinha que pegar a cédula do dinheiro, contar e pagar. E você tinha a dor de fazer o pagamento. Cara, tô pagando R$ 200 isso daqui. Tá aqui, ó. 4 notas de 50. Hoje em dia você aproxima o celular. Hoje, pouca gente anda com dinheiro. Eu não ando com dinheiro mais. Nem carteira eu ando só com celular e tá tudo resolvido. O atrito acabou ficando muito menor. Então eu vou lá, tomo a decisão, vou lá, passo, tá pago. Antes eu tinha que pegar a carteira, pegar o dinheiro, para aí sim fazer a compra. Então tenta reduzir, aumentar o atrito. Tenta não colocar no seu celular o trequinho lá de pagar. Tenta andar com dinheiro suficiente para você tomar algumas decisões financeiras. Eu vou andar com R$ 50, se der alguma coisa, eu consigo ir de Uber para casa. Ou comprar um pastel, ou algo do tipo. Quantas compras você fez no cartão? Passou a 10, 20, R$ 30. Você nem lembrava disso, mas quando chega a fatura, tá lá R$ 2.000 pra você pagar. Que foi somando. O atrito foi tão pequeno que você nem viu que você estava gastando. A dor da compra é muito baixa, porque você não sente o dinheiro saindo, você não sente o pagamento acontecendo. Para aqueles que são mais ousados, volta para o dinheiro. Ou vai lá para o velho e bom débito. Você só vai pagar com aquilo que tem na conta. Esse atrito já deixa você com a dor do pagamento maior. Você vê o dinheiro saindo da conta quase que em real time. Deixo para vocês essas duas técnicas para que vocês vejam isso e tentem fazê-la em casa, fazê-la na sua rotina. O ideal é que, não, e esse é curioso, você vai encontrar um bocado de gente por aí dizendo, olha, vida financeira perfeita é isso aqui. O ideal é você fazer
Tem umas técnicas bonitas, tá? 50%, 50, 60% da sua renda para gasto fixo, gasto variável, investimento, aquelas caixinhas bonitas que o pessoal faz para vender post ou vender alguma coisa. Mas o ideal é que você se conheça ao ponto de você personalizar metas para você. É que você se conheça ao ponto de dizer, olha, minha vida financeira funciona bem assim. Não importa se você está fazendo uma planilha, não importa se está fazendo um saco de pão, no aplicativo mais chique que você fala e ele registra tudo. O importante é que funcione. E para funcionar, você precisa se entender. Com isso, eu encerro hoje nosso primeiro encontro, nosso piloto. A partir de agora, a gente vai entrar numa jornada de falar de dinheiro de um jeito diferente. Falar de dinheiro sob o prisma comportamental. Afinal, é o comportamento que molda as nossas decisões. E são nossas decisões que definem a vida que a gente quer viver. Beleza? Deixo para vocês esse primeiro episódio piloto. Um cheiro e até o próximo. Tchau, tchau.